que há 3 meses que nós estamos aqui. 3 meses, pessoal? É ou não é? Não. Quantos meses nós temos aqui? Estamos aqui. 4 meses. Glória a Deus, aleluia. Que bênção. Eu estava olhando ali, me emocionei, chorei, falando com o Marcos, que como a gente vê um culto lindo aqui na igreja para glória de Deus. Eu nunca vi um culto quando a gente estava lá assim desse jeito. Nunca. Aliás, nos meus 15 anos, nunca vi umas crianças dançando voluntariamente, as outras crianças todas sentadinhas, comportadíssimas, assistindo a adoração. Estava ali na adoração para a glória de Deus. Muita gente, né? Muitas pessoas chegando, entrando, uma reverência assim no culto, muito lindo, muito perfeito. Enfim, eu estava observando assim, meu Deus, a gente dá uma coisa maravilhosa para a glória do Senhor Jesus. E outra coisa, a igreja toda empolgada, as meninas nem pedir, elas fazem a dança voluntariamente aqui, se organizam. A outra organiza as crianças também voluntariamente, fica lindo aqui as crianças, todo mundo envolvido na obra de Deus, está uma coisa muito bonita. Dia de sábado a gente vê esse movimento social Manancial de Amor funcionando, cursos aqui acontecendo, né? Ajudando a comunidade. Então eu dei uma viajada aqui federal para a glória de Deus. Eu fiquei muito emocionado e chorei ali atrás, e vendo como Deus tem abençoado a Manancial. Diga glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. E eventos direto, e as bandas de reggae daqui são convidadas a tocar fora. Ontem mesmo houve um evento de jovens maravilhoso aqui na igreja, para a glória de Deus. Quando terminou aqui, foi uma turma de ônibus, e a banda Clamor do Reggae foi tocar lá na praia, um evento grande aqui de Fortaleza, que é balada gospel, com várias bandas e nomes. E teve bandas lá que ficaram maravilhados com a banda Clamor do Reggae, e até convite para participar de um DVD ou CD? DVD, né? Eles foram convidados. Diga amém. Glória a Deus. Então Deus, assim, de um lado a gente vê a banda Surfista de Já, vai para os eventos grandes aí, do outro lado o Clamor do Reggae, né? Tudo fazendo a obra de Deus. Vocês nem imaginam, nos bastidores. Qualquer dia eu vou dar um tempo aqui para falar dos bastidores da igreja, o que Deus está fazendo aqui nesse lugar para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E outra coisa, o que Deus também falou comigo ali atrás foi muito bonito, que Ele disse, Deus fala para a gente que Ele está muito feliz em ver a adoração de vocês neste lugar. Amém? Muito feliz. Deus participa desse culto, porque é um culto festivo. Parece assim que a gente está comemorando uma festa aqui, né? Cheio de festa, de crianças apresentando, e Deus é o principal que fica nessa visão, né? Vendo tudo isso para a glória de Deus. Outra coisa é que, irmãos, como é bom a gente servir ao Senhor, como é bom a gente andar nos caminhos do Senhor e fazer, estar na direção certa, como eu preguei sobre o Salmo 1 naquele dia. Há 4 meses atrás nós fomos criticados pela antiga igreja, porque nós estávamos saindo de lá. Por mais que a gente explicasse, né, que foi por motivos além das nossas forças, né, que vocês já sabem da história, nós não vamos repetir, mas houve críticas de membros da sede da antiga igreja, de membros de algumas pessoas, e da diretoria também, que nos criticaram. E essa semana tivemos a notícia que a própria igreja que nos criticou, que era a sede, saíram da Bethesda. Então, para você ver como nós estamos no caminho certo, amém, igreja? Ninguém enganou ninguém aqui não, a gente falou a verdade, e vocês são a verdade também, porque o caminho é esse que nós trilhamos, e Deus tem abençoado a Manancial como nunca foi abençoado em 30 anos em outro lugar, como nunca. E a prova é tão grande que lá saíram, e muitos que estavam criticando a internet saíram chorando de lá. Ou seja, como Deus, né, a gente deve deixar tudo nas mãos de Deus, que Deus é quem cala a boca do leão, é quem fecha a boca do leão. E o leão não pode nos morder, sim, ficar só aplaudindo e vendo Daniel, todos os outros passando no meio dele sem ser atingido, sem ser tocado para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero deixar registrado esse ato de Deus, essa resposta de Deus, como Deus tem sido fiel aqui na Manancial, e como a decisão nossa foi uma decisão certa, que não foi em vão, mas foi uma decisão segundo o coração de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Então vamos abrir, nós estamos pregando sobre o quê?
O 7, vamos todo mundo junto. E vocês são muito inteligentes, graças a Deus, e sabem do que nós estamos pregando, começando domingo, né? Estamos com uma série de mensagens sobre os 7 pecados capitais. Vamos repetir? Os 7 pecados capitais. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 16. Lembrando aos irmãos também que peguem o carnê da reforma do teto da gente, que as chuvas estão prestes a chegar, e nós estamos precisando da sua cooperação, porque nós vamos semana que vem, se Deus quiser, começar a bênção aqui, a fazer a nossa cobertura. Muitas pessoas estão me perguntando. Se Deus quiser, semana que vem nós vamos começar a cobertura aqui. Amém? Glória a Deus. Agora, os carnês estão ali, né? Ali com a Bel. Por favor, procurem, peguem o carnê, porque quando a gente vai começar, você sabe, vem gastos aí que não é brincadeira, 30 mil reais, vem por aí. Nós precisamos, somos nós que vamos levantar esse dinheiro para fazer a estrutura metálica, porque as chuvas em outubro, se eu não me engano, já começam. E a pessoa, essa multidão aqui, que a igreja simplesmente duplicou, viu? Aquela igreja estava lá, hoje estão 2 vezes mais, para a glória de Deus, amém? Então olha só, você dá uma olhada aí para trás, vocês aí, para vocês verem. E é porque todas as cadeiras estão aqui. A gente conseguiu 67 cadeiras, não foi? A mais? Quando viemos para cá, já não dá mais, para a glória de Deus, amém? Se você quiser trazer uma cadeira de casa, louvado seja Deus por isso. Quanto mais você trouxer cadeira, mais gente vai chegar. Gálatas 5, glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre o pecado da luxúria. Assunto picante, muito sério esse assunto, muito para nos dias de hoje. A partir do versículo 16, por favor, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência são desejos, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Porque a carne cobiça contra o espírito. Diga, carne cobiça contra o espírito. Diga, carne e espírito não se batem. Glória a Deus, aleluia. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Diga, para que não façais o que quereis. Olhe para o seu irmão, diga isso. Que não faça o que você quer, e sim que o Espírito Santo deseja para a sua vida. Agora olha para ele e diz assim: Deus tem o melhor para você, rapaz. Que vergonha. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são o quê? Prostituição, impureza, vamos lá? Lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Vamos repetir: bebedices. Glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o que? Vamos lá? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, diga: eu sou de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus, aleluia. Você anda no Espírito? Pois viva no Espírito. Palavra do Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. E temos certeza que vai falar ao meio ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Você pode perguntar: pastor, a lista dos 7 pecados capitais são da Bíblia? A resposta é não.
a lista dos 7 pecados capitais não são das Escrituras Sagradas. De onde originou-se então, pastor? Esse conceito veio do século IV, quando o Papa Gregório estabeleceu esta convenção das principais paixões humanas, dos principais apetites, dos principais anseios, dos principais campos de batalha na interioridade humana e que conspiram contra a nossa humanidade. Quanto mais cativo dessas paixões, destes 7 pecados, ou seja, orgulho, inveja, ira, preguiça, diga misericórdia, preguiçosa. Eita, peguei vocês. E gula. Chorar pra minha barriga. Essa da gula pegou todo mundo, viu, irmão? É ou não é? Quem não gosta de um pratinho assim? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem gosta aqui de uma maminha, uma picanha gordurosinha, santinha? Aleluia, Jesus. Oh, glória. Uma coca gelada. Oh, Deus. Nos ajuda, Senhor. O Sérgio aqui quase que morre quando eu falei. Meu Deus. Você pode olhar, quando os casais se reúnem, geralmente tem uma comidinha. Como comem? Como comem? Eu não, eu fico só olhando assim, pensando, por que é que esse pessoal come tanto, Jesus? Mas eu estou intercedendo por vocês. Eu participo porque fica chato o pastor estar no lugar, né, irmão? E não comer do que bota na mesa, né? Então, por misericórdia, amor e compaixão, eu como bastante para provar que eu gostei da comida que o irmão fez. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hã? Igual hoje de manhã, né? Igual hoje de manhã. Eu tinha reunião aqui das líderes, das mulheres, e Edna me convidou para ajudar, né? E eu participei da merenda. Quanto mais cativos dessas paixões, o orgulho, a inveja, a ira, a preguiça, a gula, a avareza e a luxúria, mais animais e menos humanos, mais bestiais e menos gente nós somos. Por isso é que escolhemos falar desses 7 pecados capitais, para que sejam como estímulo para a nossa caminhada cristã, em direção à humanidade desejada do propósito de Deus nas nossas vidas. Esses pecados capitais, você pode perguntar, por que são chamados pecados capitais? Capitais, porque dão origem a outros tantos pecados. Ela puxa, ela desenrola, ela desembocha para mais pecados ainda na frente. São 7 paixões que fazem nascer dentro de nós e em nossa vivência a experiência de outros tantos pecados que vêm por aí. Mas hoje nós vamos ver sobre a luxúria. O que é luxúria, pastor? É, em termos simples, só pensar naquilo. Ou seja, no sexo. É o apetite desordenado pelo sexo. É um dos pecados mais excelentes da nossa sociedade contemporânea. Sexo está esparramado diante de nós, todos os dias, na TV, na internet, nas ruas, na praia, em tudo que é canto. Você sabe que não precisa ser rico para ser avarento. Você sabe que não precisa comer muito para ser um glutão. Também você não precisa fazer muito sexo para ser culpado do pecado da luxúria. Por quê, pastor? Porque essa compreensão dos pecados capitais diz respeito não à questão do tanto daquilo que a gente fazemos em si, mas daquilo que habita em nosso coração, na nossa interioridade. Por exemplo, a avareza não diz respeito a quanto dinheiro você tem nas mãos. Diz que lugar o dinheiro ocupa o seu coração. E se ele é o Senhor dos seus valores, das suas prioridades e da maneira como você organiza a sua vida. A questão da gula não diz respeito ao tamanho do seu prato, e sim da maneira como você se relaciona com a comida e com os prazeres próprios do seu corpo.
Assim também o sexo ou a luxúria não diz necessariamente respeito ao quanto você faz de sexo. Porque se há alguma coisa que as pessoas mentem, irmãos, é quanto elas fazem de sexo. Tem gente que diz, eu faço todo dia. Mentira. Tem gente que diz, eu não faço, faz. A questão não é quanto de sexo você faz, e sim o quanto o sexo está dentro de você. E quanto o sexo ocupa o seu pensamento. E o quanto é o sexo quem determina a sua visão de realidade, a sua forma de relacionar-se com as pessoas, a sua maneira de organizar a vida, a maneira como você vê a si mesmo. O sexo sendo a razão para a felicidade ou infelicidade. Uma área de conflito constante é essa. Uma questão de tentação e agonia. Uma angústia constante. Então, nesse sentimento, estamos falando de luxúria. O quanto é que o sexo tem força, tem poder, implica a nossa consciência, a nossa vontade e a nossa ação. A luxúria está envolvida nisso. Esse poder que o sexo domina a pessoa. Nossa sociedade gasta tempo falando de forma errada sobre o sexo. Porque eles gastam muito tempo falando sobre o sexo, mas é levando para a luxúria. E não como o sexo é visto por Deus e pela palavra de Deus. Eles desvirtualizam o sexo, a mídia. Há muita abrangência, mas muito pouco de profundidade. Eles falam muito sobre sexo, mas não há profundidade de conteúdo nenhum. Porque falam de forma distorcida, erroneamente. Sexo para os religiosos, já do outro lado, é um pecado sem perdão. A pessoa fofoca e nada acontece. A pessoa não dizima e nada acontece. A pessoa faz negócios errados e nada acontece. A pessoa mente e nada acontece. A pessoa é rebelde e nada acontece. Agora, se fizer sexo, adulterar ou fornicar, ele é disciplinado na hora. Veja como as coisas são. Teve um pastor que foi fazer que ele é consultor, ele dá palestras também, em empresas. Ele foi para uma empresa enorme em São Paulo, de 4.000 funcionários. Glória a Deus, ele foi convidado. E o dono da empresa, ele não sabia que era pastor. Chamou um palestrante, sem saber. E ele entrou no gabinete do dono. E o dono disse, olha, fulano, eu chamei aqui porque eu estou com um problema. O meu sócio, ele é evangélico, e quando nós montamos essa empresa, ele convidou o pessoal da igreja dele todo aqui. Ou seja, hoje nós temos aqui metade de evangélicos e outra metade de não evangélicos. Só que eu estou com um problema muito sério, eu queria que você resolvesse. Eu não sei se você conhece crente, eu não sabia que ele era pastor, né? Eu não sei se você conhece crente, que é um pouco complicado. Mas eu quero dizer que os crentes, eles andam me perseguindo aqui na empresa. E a razão é simples. Eu vou dizer por quê. Eles ficam dizendo que eu sou um demônio. Eles dizem que eu sou um capeta. Eles dizem que eu sou isso, aquilo, porque eu olho para os seios da minha secretária. Mas enquanto eles dizem que eu olho para os seios da minha secretária e sou um demônio, eles fofocam, eles falam mal uns dos outros, eles dão um cheque sem fundo, eles não pagam o que devem, eles não dão uma lista enorme. Agora me explica como é que eu lido com um povo doido desse. Que enquanto eu pago minhas contas em dia, enquanto eu faço as coisas tudo correto e tenho essa tentação de olhar para o seio da minha secretária, eles me demonizam, e eles que fazem mais de 70 coisas e não olham, e não sei nem se olham, mas aparentemente não olham para os seios de ninguém mais. Como é que a gente vai resolver esse problema? Aí foi quando ele tomou um susto. O pastor disse, eu sou o pastor fulano de tal, prazer em conhecê-lo. Ele, vale-me Deus, eu estou falando com o pastor e não sabia. Ou seja, na igreja o sexo é tão forte também, que é prioridade. Se disciplina por causa de adultério e fornicação, mas não se disciplina quem fala mal da vida dos outros. Então há uma coisa errada aí. O poder do sexo é enorme. Luxúria.
Talvez o nosso grande silêncio seja força para o pecado da luxúria, porque nós não explicamos, não temos coragem de pregar em pleno domingo sobre sexo. A igreja, ela tem, o sexo é tão forte que as igrejas morrem de medo. O pastor vai falar sobre o que domingo? Eita, é o pecado da luxúria, ele vai falar sobre sexo. Aí os mais legalistas dizem, Deus me livre, nem vou lá. Mano, Deus me livre, falar sobre sexo, me poupe. Então o sexo é um tabu até para dentro da igreja, porque ninguém pode falar abertamente para a igreja, porque a igreja se escandaliza. Muita gente está aqui só observando o que é que eu vou falar hoje, entendeu? Tem muita gente assim, coração o que é que vai sair aí? O que é que o pastor vai dizer? Pelo amor de Deus, me poupe, pastor. Maneira as palavras, não diz aquela palavra transa, não diz aquela palavra assim, não diz aquela palavra assim, pelo amor de Deus, nós estamos na igreja. E sabe quem inventou a igreja? Quem foi que criou a igreja? Quem foi que criou a igreja? Deus. Quem foi que criou o sexo? Então fica calado. Há um conflito nas orientações que os colégios, a mídia diz respeito ao sexo. Por quê, pastor? Porque é contrário à visão de Deus. Está na contramão. Por isso que essa confusão toda. E nós como igreja devemos levantar a bandeira e falar sim sobre sexo. Você concorda comigo? Diga amém. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada é taxativa em afirmar que o sexo deve ser exclusivo para o casamento. Diga misericórdia. Então, se tiver vergonha de dizer, não foi? Isso aqui é uma misericórdia para muita gente. Falou, pastor, mais uma vez. No fundo, o que a Bíblia nos convida é a vivermos uma humanidade digna. Eu vou explicar por que a Bíblia incentiva você a ter sexo só dentro do casamento. Vocês vão entender agora por quê. Amém? Glória a Deus, aleluia. A questão não é o sexo ou não sexo. A questão é, você é bicho ou é gente? Você é cativo da carne desordenada ou você é alguém cuja dimensão espiritual capacita conviver com a sua dimensão animal? Vou explicar. Nós fomos criados do pó, não foi? A carne, a animalidade, e fomos soprados pelo Espírito, espiritualidade. Nós convivemos com essas duas coisas e há um conflito entre elas porque nós não entendemos muito bem. Deus é para habitar na gente não por metade, mas por inteiro, até no sexo que a gente faz. Como nós respondemos à luxúria? É simples. Os solteiros, como é que você responde à luxúria? Com castidade. E os casados? Com fidelidade. Mas não é tão simples como se fala, como parece. Por exemplo, quanto sexo ilícito, errado, se pratica dentro do casamento entre os cônjuges? Tem muito. Quantos maridos violentam suas esposas dentro do casamento? Quantas mulheres se prostituem para seus maridos dentro do casamento? Quantos homens usam o corpo de suas mulheres sem assumi-las integralmente como suas mulheres e mulheres da sua vida? Ou seja, só quer a mulher para aquilo, mas não tem respeito por ela, não trata ela como uma mulher de verdade, mas a quer na cama. Isso é um ato violento. Quantas mulheres cumprem obrigações porque não tem outra saída, não tem outra alternativa, é um jeito. Estão casados, estão na cama, fazendo sexo, mas de forma ilegítima, sem castidade. Jesus falou sobre o olhar impuro. Vocês estão lembrados do que Jesus disse? Se alguém olhar com olhar impuro, já cometeu adultério. Pegaram aí? Vou repetir, viu? Se alguém olhar, certo? Mulheres e homens, para alguém com um olhar impuro, já cometeu adultério. Não precisou nem deitar com a pessoa, só olhando, já viajou. E o olhar impuro levou, adulterou.
Quem está falando isso? Jesus, o Deus da graça, do Novo Testamento. Não é a lei aqui, é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então vamos explicar. O que é olhar impuro, pastor? Olhar com olhar impuro não é o mesmo que apreciando o belo. Por exemplo, aqui eu sempre digo nas palestras dos jovens, glória a Deus, aleluia. Você passar uma pessoa bonita e você olhar, à primeira vista não é pecado. Você apreciou, é bonita, pessoa bonita. Agora a segunda, você dançou. Olhar com olhar impuro é o jeito doentio de olhar. O olhar desejando pessoa como se fosse objeto de consumo. Isso é errado. Amém, homens? Não tem homem aqui não nessa igreja. Amém, homens? Glória a Deus, aleluia. Teve um irmãozinho lá numa cidade do interior que disse para mim, ele estava comigo andando no carro, e ele disse, pelo amor de Deus. Aí eu disse, que foi? Meu Jesus. Disse, que foi, cara? Não está vendo não? Disse, vendo o que, cara? Olha aquela mulher ali. Eu disse, não, mas eu não me julgue. Eu estou olhando com um olhar espiritual. Que coisa. Não era para ter esse shortinho. Olha que pernas. Não é para ser assim. Ela devia ter mais cuidado. E olha que minha cabeça, olha qual componente, irmão. Eu disse, vai bater o carro. O primeiro olhar, tudo bem, cara. A mulher é bonita. Agora esse segundo seu é impuro, que você está desejando. Você está engolindo. Falaram isso uma vez aqui, a igreja já aumentou. Estava eu, o Daniel e o Bené, rapaz. Glória a Deus. A gente foi para um seminário lá na outra igreja, sem muitos detalhes, né? Quer não estar dizendo. Foi tão engraçado, porque pareceu uma coisa errada, mas não foi, viu? É porque pareceu. A gente estava... Glória a Deus, aleluia. A gente foi lá para 13 de maio, lá para Pontos Vieiros, sei lá. Aí ele me ensinando, Bené, corta essa rua, corta. Aí entrou numa rua. Quando muito carro, né? Aí veio uma moto com aquelas mulheres bem, né? Bem abençoadas por Deus nessa parte. E ela tava, aquelas mulheres, sem vergonha mesmo. Eu não perdoe, mas sem vergonha. Porque ela tava com aquele jeitão todo para trás. Sempre aquela coisa toda, não precisava, né? Quando a gente estava conversando normal, nós três falando de Deus, espiritualidade, Jesus, Espírito Santo vai descer, Pentecostes. Quando a gente estava naquele momento, ela passa, calou os três de uma vez. Meu Deus, como uma coisa é forte, né, irmão? A gente ficou sem jeito. Deu uma tosse, deu uma coisa, um arrepio, sei lá o que foi. Aí eu vi aquele silêncio, né? Aí eu disse, vou quebrar esse gelo. Só, cara, realmente, uma mulher dessa passa assim, se a gente tiver cuidado, eu falei sobre isso. Primeiro olhar, a gente olha, né? Mas se a gente ficar olhando, aí onde é que está o erro? Aí o Pelé é verdade, né? Glória a Deus, aleluia. Aí o Daniel deu uma de espiritualidade. Daniel disse, eu não, se eu ver isso aí é como se fosse um caminhão, uma traseira de um ônibus. E dê licença, Daniel. Pelo amor de Deus, vamos babar a máquina, mas assim é demais, né? E o coração dele batendo, misericórdia. Então vamos para frente, para ele não apanhar da rádio. Olhar com olhar impuro é um olhar com maquinação, é um olhar com intenção, é um olhar com planejamento, é um olhar com assédio, é um olhar com desejo explicitado, é um olhar que diz assim: se eu tivesse certeza que não iria ser pego, iria até o fim. Esse é o olhar impuro, diga misericórdia mesmo. Aí está um coração adúltero. Presta atenção, irmãos e irmãs. Eu sei de irmãs que olham para esses caras sarados, né? Aí dá uma viagem, cuidado, não viaja não, para. Enquanto é tempo que para Deus é sério, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Até parece brincadeira, que é terrível, né? Mas é sério para Deus. Porque Deus disse que você já adulterou só em desejar dessa forma. Você poderia ter olhado o normal. Agora quando você viaja, você errou. Não precisamos dar